Gabriel era um historiador, um sujeito que vivia mais no passado do que no presente, não por apego, mas por uma profunda alienação. Ele sentia que a história oficial era uma farsa reconfortante, que as grandes narrativas escondiam pontas soltas, sussurros de algo maior, mais antigo, que a humanidade simplesmente escolheu ignorar por pura autoproteção. Passava dias empoeirados entre livros esquecidos, manuscritos codificados e mapas amarelados, em busca de qualquer coisa que saísse do padrão, qualquer indício de uma verdade fundamentalmente aberrante. No silêncio opressor das bibliotecas, ele sentia a vigilância de entidades esquecidas espreitando por entre as páginas empoeiradas. Foi numa dessas buscas, num texto apócrifo sobre lendas indígenas da Amazônia Profunda, um volume proibido, que parecia exalar um hálito frio, que ele encontrou a primeira menção à Cratera do Sussurro. O texto era vago, quase poético em sua obscuridade, falando de um lugar onde o tempo se dobrava e a própria realidade dançava em uma valsa dissonante. Uma depressão na terra que não era natural, mas esculpida por mãos que não tinham dedos, uma frase que gelou Gabriel até os ossos, evocando uma anatomia impossível, uma escala de ser que desafiava a compreensão humana. A curiosidade de Gabriel virou febre, um delírio que consumia suas horas de vigília. Ele leu e releu, cruzou referências em outras fontes obscuras e igualmente perigosas, ignorando os avisos velados de velhos bibliotecários que, com olhos arregalados, sussurravam sobre lendas que roubam a sanidade, em lugares onde a sombra se contorce nas margens da visão. A localização era incerta, em alguma parte remota do interior do Amazonas, longe de qualquer civilização moderna, numa região que nem aparecia direito nos mapas mais detalhados, como se a própria geografia conspirasse para ocultá-la. E contra todo o bom senso, contra cada instinto de autopreservação, ele decidiu ir. A viagem foi um tormento, uma descida gradual para a desolação. Dias de ônibus caindo aos pedaços, que sacudiam seus ossos, depois semanas em barcos enferrujados, subindo rios que pareciam as veias dilatadas de um monstro adormecido e primordial. A floresta era uma massa verde impenetrável, sufocante, com um cheiro denso de terra molhada e vida pulsante, mas também de decadência e de algo antigo, indizível, observando da profundeza das sombras. Os poucos moradores locais que Gabriel encontrou o olhavam com desconfiança, um medo ancestral em seus olhos vazios, às vezes com uma pena perturbadora. Aquele lugar não é para a gente, diziam em vozes baixas e roucas, carregadas de um terror que não podia ser articulado. O lugar respira coisas que não deveriam ter nome. Os mortos não voltam de lá, mas o que lá vai, aquilo não volta igual. Gabriel ignorou os pressentimentos e os avisos. A sede de um conhecimento proibido, a fome pela verdade oculta, era maior que qualquer temor humano. Finalmente, guiado por mapas rudimentares feitos por nativos e uma intuição febril, ele chegou. Não era uma cratera como as de meteoritos, uma ferida abrupta na terra, nem um buraco negro no chão. Era uma depressão perfeitamente circular, de uns 200 metros de diâmetro, no meio da mata fechada, uma cicatriz perfeita e artificial. As árvores ao redor pareciam ter sido empurradas para fora por uma força colossal, criando uma clareira estranha, quase antinatural, como uma ferida aberta no verde exuberante. A vegetação dentro da depressão era diferente, mais escura, mais densa, e as sombras ali pareciam mais profundas, engolindo a luz do sol de uma forma faminta. Um silêncio pesado pairava no ar. Não o silêncio natural da floresta, que é repleto de sons de insetos e pássaros distantes, uma sinfonia da vida. Era um silêncio absoluto, opressor, uma presença de vazio que pesava na alma, como se o próprio som tivesse sido sugado para fora daquele lugar por uma fome inominável. E então ele sentiu um zumbido, não no ouvido, mas nos ossos, no peito, no fundo da mente. Uma vibração constante, tão sutil que parecia mais uma sensação do que um som. Era uma nota primordial, o sopro de um Deus esquecido, um canto que desfazia a coesão da própria mente. Era
era o sussurro da lenda. No centro da depressão, Gabriel encontrou a entrada. Não era uma caverna natural, era uma abertura angular, esculpida na rocha escura, que descia em espiral para uma escuridão que parecia mais densa, mais viva. As paredes não eram lisas. Elas pareciam ter sido feitas de blocos gigantes de uma pedra escura, quase negra, que absorvia a luz e, de alguma forma, a própria memória. As juntas entre os blocos não eram retas. Elas se curvavam e se encontravam de um jeito que desafiava a lógica, como se a geometria tivesse sido inventada por um ser que nunca conheceu um ângulo de 90 graus, mas sim um ser que compreendia as dobras do espaço-tempo. Era alienígena, assustador em sua perfeição não humana. Ele ligou a lanterna e desceu. O ar lá dentro era pesado, úmido e tinha um cheiro peculiar, não de mofo, nem de terra. Era algo metálico, ozonizado, como uma tempestade antes de acontecer, mas misturado com um fedor ancestral de pedra molhada e a poeira de estrelas mortas. O zumbido agora era mais claro, uma nota grave e constante que ressoava em todo o seu corpo, uma vibração que parecia querer desfazer sua carne e seus pensamentos. Ele sentia seus dentes vibrando, sua visão embaçando nas bordas, o mundo exterior começando a se esvanecer. As paredes da espiral pareciam pulsar levemente, como os batimentos cardíacos de uma criatura cósmica adormecida, gigante demais para ser compreendida. Gabriel esticou a mão para tocar a rocha e sentiu um frio anômalo, como se a pedra absorvesse o calor, a vida, a própria essência de seu ser. As texturas eram estranhas, não lisas, não ásperas, mas como se fossem compostas de minúsculas escamas que se encaixavam de um jeito impossível. Ele se viu traçando padrões invisíveis com os dedos, tentando encontrar a lógica por trás daquela arquitetura alienígena que ria da matemática euclidiana. Conforme descia, a sensação de desorientação aumentava, transformando-se em náusea existencial. O espaço parecia se contorcer, e Gabriel jurou que as paredes se moviam ligeiramente, expandindo e contraindo como um pulmão gigante, um órgão vivo de uma entidade colossal. Seus passos ecoavam de forma estranha, a voz de sua própria respiração parecia vir de um lugar distante, de um passado que já não existia. Ele olhava para trás, para a abertura lá no alto, e ela parecia se distanciar, se encolher, como um ponto de luz se perdendo em um mar de tinta escura, um último elo com a realidade se desfazendo. Os dias, ou o que ele pensava serem dias, lá dentro se misturaram em uma massa indistinta de tempo. Gabriel montou um acampamento rudimentar e começou a fazer anotações frenéticas, tentativas desesperadas de aprisionar o insondável em meras palavras e linhas. Ele desenhava os padrões das paredes, tentava mapear a geometria impossível. Mas quanto mais ele tentava entender, mais sua mente se esforçava, mais as linhas pareciam se desfazer, os ângulos se tornarem impossíveis, derretendo e distorcendo na página, rindo de seus esforços. O zumbido, o sussurro, começou a se infiltrar em seus pensamentos, não como som, mas como um veneno sutil, destilando uma verdade que desfazia as amarras da razão. Não eram palavras, não era uma língua, era um fluxo de informações cruas, de conceitos, de imagens que não faziam sentido para uma mente humana. Estrelas que não existiam, cores que não podiam ser vistas, seres feitos de pura geometria, movendo-se em dimensões além das nossas, habitando realidades que fariam a nossa parecer um mero borrão. A existência da humanidade, da Terra, parecia um flash minúsculo, irrelevante, um erro de cálculo, no vasto e indiferente oceano do cosmos. Gabriel parou de dormir, ou achava que parou. Seus sonhos eram tão vívidos e terríveis quanto a realidade, confundindo-se com as visões que o assaltavam em vigília. Ele via a cratera do sussurro se estendendo por galáxias inteiras, pulsando com uma vida que devorava mundos, uma fome silenciosa e inominável. Ele via a humanidade como formigas em um copo d'água, alheias à tempestade cósmica que se formava do lado de fora do frágil invólucro de sua realidade. A paranoia começou a corroê-lo,
um ácido lento e implacável. Ele achava que a própria floresta estava conspirando, que o silêncio lá fora era uma armadilha, que cada sombra se espreguiçava para observá-lo. A comida parecia ter um gosto estranho, a água turva, como se o mundo lá fora estivesse se deteriorando, sendo desfeito, enquanto ele se aprofundava, na verdade. Seu reflexo na pequena poça de água do chão parecia diferente. Não era ele. Os olhos, vazios, negros de um abismo insondável. Um sorriso rasgado que parecia pertencer a uma entidade faminta, espreitando por trás de sua própria pele. As linhas dos azulejos do banheiro de seu imaginário, as rachaduras no teto de sua tenda, até as nuvens no céu quando ele saía para pegar ar, tudo parecia conspirar, sussurrar a mesma verdade oculta. Os padrões que ele vira na cratera estavam agora gravados na urdidura de cada objeto, impressos na própria luz que filtrava, como se o mundo estivesse sendo reescrito por uma caligrafia alienígena, e ele, Gabriel, fosse o único a ver. O mundo lá fora não era real, era apenas uma projeção, uma ilusão criada para nos manter dóceis. A cratera era a verdade primordial e implacável, e então ele sentiu o chamado. Não uma voz. Era uma atração irresistível, uma maré cósmica, puxando sua alma para o abismo, vinda das profundezas da estrutura. Ele precisava descer mais. Precisava ver o que havia no coração daquela anomalia, daquela ferida no tecido da realidade. Era como se a própria estrutura o puxasse para baixo, como um predador puxando sua presa para a toca, uma canção de sereia que prometia não beleza, mas a verdade final, a revelação total. Ele se levantou, seus membros rígidos, mas impulsionados por uma energia estranha, quase febril. A lanterna tremia em sua mão, quase sem bateria, mas ele não precisava dela. A escuridão ao seu redor parecia mais luminosa, revelando as torções e curvas com uma claridade antinatural, como se a própria estrutura estivesse começando a ver através dele, a compreender sua mente e sua alma. O zumbido agora era um rugido, uma orquestra de abismos, uma sinfonia de universos morrendo e nascendo ao mesmo tempo, linda e aterradora em sua vastidão. O ar era eletricidade pura. Os ângulos das paredes se retorciam, se desdobravam, criando ilusões de ótica que faziam seu estômago revirar, sua mente lutar para compreender. Ele via formas que não poderiam existir em 3 dimensões, cores que não tinham nome em nossa linguagem, uma tapeçaria de insanidade e revelação. Ele chegou ao fundo. Não havia um fim. Não havia um chão, nem um teto definido. Havia apenas uma vastidão. Não era um espaço. Era a ausência de espaço, uma ruptura no tecido da existência, uma falha na tapeçaria do universo. No centro da câmara, havia uma espécie de vórtice, não de água, nem de ar, mas de pura energia, de luz e sombra impossíveis que se devoravam, dançando uma valsa de caos primordial. As formas que ele tinha desenhado, os padrões que ele tinha visto, tudo se movia ali dentro, em uma dança incessante de criação e destruição. Não era uma criatura no sentido que conhecemos. Era uma realidade, uma condensação de princípios universais, um pensamento que habitava os reinos da pura conceituação, um ser cujas formas eram mais antigas que o próprio tempo, concebidas antes que a matéria e a energia tivessem sequer sonhado em existir. E então ele entendeu, não com a mente, não com as palavras, ele entendeu com cada fibra do seu ser. Não era um conhecimento adquirido, mas uma infecção, uma simbiose forçada com a verdade nua e crua do cosmos. A insignificância colossal da vida humana transformava-se, não em desespero, mas em uma indiferença fria, uma clareza que despedaçava a compaixão e o ego. A fragilidade da nossa realidade era uma piada cruel, e o cosmos, vasto e sem limites, revelava-se como um Deus cego e surdo, sem intenção ou propósito, onde a existência humana era um mero acidente, um eco de uma nota que jamais deveria ter sido tocada. Eram horríveis, horríveis porque eram indiferentes, horríveis porque eram verdadeiras. Seu corpo tremeu, convulsionou, sua mente, um vaso frágil,
não suportou o dilúvio da verdade. Os gritos que saíram de sua garganta não eram humanos. Era um som ancestral, uma harmonia dissonante de terror e revelação, a melodia final de uma mente que se desfaz em fragmentos de pura loucura. Não se sabe como Gabriel saiu da cratera do sussurro. Alguns ribeirinhos o encontraram dias depois, vagando pela floresta, a quilômetros de distância do local, nu, faminto, com os olhos vazios. Ele foi levado para uma pequena cidade, depois para um hospital. Ele não falava, não reagia. Seu corpo estava ali, mas sua mente estava em outro lugar. Hoje, Gabriel vive em uma instituição. Ele senta no canto, balançando, um sorriso tênue e sem sentido, brincando em seus lábios ressequidos. Às vezes, murmura palavras, mas não são palavras humanas, são sons guturais, estalos, chiados, misturados com os sussurros que parecem vir de dentro dele, de algo que se aninhou em sua alma. Em seus momentos de lucidez aparente, ele desenha padrões impossíveis, geometrias que distorcem o papel, mapas de estrelas que não existem, diagramas de entidades que espreitam nas interseções do espaço-tempo. São um evangelho cifrado de um horror que o havia reclamado, e em seus olhos há um vazio, mas um vazio que contém tudo, não um vazio de ausência, mas um vácuo de conhecimento excessivo, um poço de verdades indizíveis. O universo em sua indiferença esmagadora. E se você olhar bem, se você se atrever a olhar bem para os seus desenhos, para o vazio em seus olhos, talvez você comece a sentir aquele zumbido sutil, aquele arrepio, aquele conhecimento perturbador de que o que Gabriel viu, o que ele se tornou, está lá fora, e o cosmos, vasto e sem limites, continua sussurrando. E talvez, só talvez, ele esteja sussurrando para você também.